Hoje eu quero falar desse assunto muito especial e eu quero que você entenda aquilo que Deus quer trazer ao seu coração, não é? Hoje é uma noite de Santa Ceia, uma noite especial de ceia. Temos irmãos queridos aqui nos visitando hoje. Tem alguém nos visitando? Acena com a sua mão se você está hoje nos visitando. Tem alguém nos visitando hoje, irmão? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, que Deus abençoe. Fique à vontade, tá bom? Hoje é uma noite que nós vamos sentar à mesa, participar da ceia do Senhor. E eu gosto de lembrar que é uma noite muito especial. Agora, só é possível estarmos aqui porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele cresce não viesse a perecer, mas tenha vida eterna. Quantos têm a vida eterna? Diga para o seu irmão, se você crer, você está salvo. Que bom que não depende de você e de mim. Que ótimos. Que ótimo. Eu quero falar sobre esse tema muito especial, que é redimidos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Vamos ao texto. 1 Pedro, pega a sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Nós vamos ler 2 versículos. E depois eu quero fazer uma breve introdução daquilo que nós vamos falar. Glória a Deus, podemos ler? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Quem foi redimido? Diga, eu fui redimido. Nós fomos. Da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Diga um amém. Vamos orar por isso. Pai, que essa noite seja uma noite especial, porque queremos entender o poder da redenção. Nós fomos redimidos pelo Senhor e através disso nós temos acesso a grandes benefícios que nessa noite nós queremos entender, participar e tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá só um pouquinho de retorno para mim, só para mim não ficar sem voz, que eu já preguei pela manhã. Queridos, deixa eu fazer uma breve introdução e a gente rapidinho vai só para os pontos e depois a gente finaliza participando da ceia. O texto de 1 Pedro, ele vai dizer que antes de Cristo, nós vivíamos uma vida vazia e sem sentido algum. Eu não sei você, talvez você fala, pastor, quando eu vim para a igreja, eu estava no auge, no ápice, estava tudo top, zen, maravilhoso na minha vida, e aí eu decidi vir para a igreja. Se você fez isso, ótimo para você, mas quando eu cheguei aqui eu não tinha sentido nenhum, minha vida era vazia. Quando eu fui para o encontro, eu era uma pessoa que tinha problema com droga, problema com coisas erradas, frustrado, sem família, sem nada, e Deus me deu tudo. Quantos podem dizer que Deus te deu tudo nessa noite? Aleluia! Mas eu fui redimido. O que é redimir? Para você entender, essa palavra ela tem um sentido muito lógico para nós entendermos aqui. É a ideia de trazer de volta aquilo que sempre foi seu, mas por algum motivo foi perdido. Então diga, eu sempre fui de Deus. Diga isso, eu sempre fui de Deus. Porque tem gente que fala assim, irmão, tem gente que parece que é do diabo, credo, de tão ruim que é. Não, nós fomos criados por Deus, mas em algum momento nós se perdemos. Em algum momento do caminho nós nos perdemos. Eu gosto de usar essa ilustração aqui. Vamos pensar, não é? Que a gente está indo para o shopping, eu e meu filho, e de repente no meio do caminho, indo para o shopping, o meu filho cai no chão e se suja a sua roupa, fica todo sujo. Eu vou para o shopping sujo, sim ou não? Não. E eu volto para onde? Para minha casa. E aí eu volto para casa com ele, troco a roupa dele, ok? E aí agora que ele está limpo novamente, nós podemos ir para onde?
Para o shopping, porque o nosso destino era ir para o shopping. E aí agora ele limpo, a gente vai para o shopping. Essa é uma ilustração muito boa, porque você foi criado para um propósito, mas no meio do caminho você caiu e se sujou. E sujo você não poderia ir para lá. Quase entendeu o que eu estou dizendo? Sujo você não podia ir para lá. E aí, pastor, qual que era a solução então? Jesus teve que vir porque o primeiro Adão falhou, e aí Deus envia o segundo Adão, o nome dele é Jesus. E ele vem agora, ele pega você, ele limpa a sua sujeira, morrendo na cruz, amém? Redimindo você de uma vida vazia. E agora você está pronto para ir para a glória e para o céu, habitar com o Senhor. Você pode dizer um amém por isso? Qual foi o papel de Jesus? É muito importante. Jesus veio para trazer você de volta para o caminho. Isso é redenção. É daí que vem a palavra redimir. Nós somos redimidos. A nossa vida, segundo 1 Pedro, era vazia e sem sentido algum. Nós aprendemos isso dos nossos pais. Mas hoje Deus te deu um novo sentido de viver, aleluia. Hoje tem esperança para mim e para você. Mas isso só acontece através de quem? Do sangue de Jesus. Porque foi derramando sangue que você recebeu a redenção, aleluia. Então o sangue de Jesus é um presente para a igreja. O sangue de Cristo para nós é um grande presente. É um presente que Deus Pai entregou, dando a vida do seu único Filho por nós, e através do sangue dele não só houve redenção, mas também, Alan, houve conciliação. Por quê, pastor? Porque era como um casal brigado, não é? Você já teve discussão assim com a tua esposa? Que de repente ela entra para um lado, você não fala desculpa, ela não fala perdão, ninguém fala nada, aí fica dois de cara feia dentro de casa? Não é assim? Normalmente é o homem que vai lá, viu? Eu vou precisar falar isso aqui. Normalmente é o homem que vai lá e fala: amor, desculpa, eu errei. Quantos homens quebrantados temos aqui? O homem vai lá e reconhece, fala: você é o amor da minha vida, faz isso não, vamos resolver esse negócio. Porque a mulher, ela quando odia, ela odia mesmo. Ela pega a raiva mesmo. E aí o homem vai lá resolver isso. Agora eu vou falar pra você, a gente estava assim, brigado com Deus, porque Adão pecou, e no pacote do erro de Adão nós entramos nessa, sem culpa, mas como Romanos diz que todos pecaram, estão longe da glória. Então havia uma confusão aí. Jesus veio para trazer conciliação. Sabe o que é a conciliação? É o pastor que tem que ir lá, sentar com esse casal e falar: gente, para de ser criança, para de ficar acusando o outro, para de brigar por causa de toalha molhada, chinelo, essas coisas. E aí a gente faz a conciliação. É o que Jesus fez com você. Ele te conciliou com Deus. Agora você pode dizer que você é filho de Deus. E tudo isso é um pacote da cruz, não é? Das bênçãos da cruz para nós. Não apenas isso, também a justificação e tantas outras. Mas hoje eu quero me atentar somente à ideia da redenção. Amém? Pastor, quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, não é? No Monte da Caveira ou no Gólgota, no Calvário, Jesus sangrou e nenhuma gota de sangue ficou no seu corpo. E o que nós recebemos com isso, não é? Quais são os benefícios dessa redenção? A primeira delas, eu já quero ir para o primeiro ponto, é que o sangue de Jesus nos redimiu da rebelião. Eu não sei você, mas por algumas vezes eu já quis ir contra a vontade de Deus. Contra. Deus falava: faz isso, e eu falava: não quero, Deus. Deus falava: você tem que andar mais uma milha com esse irmão, e a minha vontade era de falar: não, eu quero mandar ele embora, eu não quero mais, não aguento mais esse irmão, Jesus. E aí Jesus falava: mas você tem que andar mais uma milha com ele. Agora, dentro de nós, preste atenção, há sempre uma vontade de chutar o balde. Quem nunca pensou em chutar o balde? Todo mundo. E eu não estou falando só espiritualmente. Tem vezes que a gente cansa de tudo, trabalho, sim ou não? Cansa de problemas familiares, dívidas, misericórdia. E a gente pensa em largar tudo, chutar o balde.
Porque dentro de nós, infelizmente, sem Cristo, há um espírito de rebelião que está na nossa carne, porque o pecado não está no espírito, o pecado está onde? Por isso que Paulo diz que aquilo que é mortal, um dia se revestirá da imortalidade. Imortalidade. Um dia nós seremos transformados, diga glória a Deus. Agora, enquanto esse grande dia não chegar, vai ser luta. Pastor, eu estou com uma vontade de desanimar, desistir. Tem hora que parece que eu não aguento mais, dá vontade de ficar só dentro de casa. Esse desejo bate, mas é uma rebelião que está lá dentro. Mas aí eu me lembro que eu sou debaixo do sangue de Jesus e Ele me redimiu. Olha só, Lucas 22, Jesus passou por isso, eu quero te mostrar. Lucas 22, verso 40, você vai lembrar do texto, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo, olha o que Jesus falava: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, ou que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu, que lhe confortava, diga aleluia. Estando Jesus em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. O que está acontecendo aqui? Jesus agora está próximo de ir para ser crucificado. E eu não sei se você lembra, preste atenção, a crucificação era a pior maneira, a mais humilhante de morrer na época de Jesus. Eu sei que quando você entrou numa igreja católica, você viu Jesus lá crucificado. Igrejas católicas têm, não é? Essas imagens e a gente vê. Normalmente na igreja católica Jesus está com a sunguinha branca lá, parece uma fralda, né? Ele está lá, fralda, bonitinho. Mas estudiosos dizem que a crucificação era nu. Para quê? Para ser humilhante mesmo, uma vergonha. E não apenas isso, um grande homem chamado José de Arimateia, ele tinha uma influência no Sinédrio, e ele vai até os senadores, e ele pede o corpo de Jesus, para que Jesus saísse lá da cruz, e fosse enterrado, sepultado. E ali, pela sua influência de José de Arimateia, assim fez. Mas normalmente uma pessoa que era crucificada, ela ficava lá, apodrecia, e os corvos comiam o seu corpo. Então Jesus ia ficar naquela cruz e os corvos iam comer o corpo de Jesus. Era assim que era feita a crucificação. Mas a Bíblia está dizendo que esse homem, ele foi e ele entrou ali e interviu para que Jesus fosse sepultado. Jesus está pronto para ir para a cruz, olha para cá. E de repente bate um sentimento nele de desistir. Pergunta para o seu irmão: você já pensou em desistir alguma vez? É isso que está acontecendo. Jesus está falando: Pai, eu não quero ir. Pai, se puder desistir, eu quero desistir. Qual é o nome disso? Rebelião. Porque se Jesus não fosse para a cruz, ele ia se rebelar contra a vontade de Deus. Todas as vezes que você faz a sua vontade, normalmente você está contra a vontade de Deus. Todas as vezes que você fala: pastor, hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou cansado, hoje eu não quero, eu estou cansado, você está fazendo a sua vontade, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja congregando, amém, família, glória a Deus. Mas às vezes bate um desânimo em nós, e acredita, é normal. Jesus desanimou, Jesus sentiu peso, porque a gente está numa batalha aqui, amém, queridos? Mas a Bíblia diz que Jesus disse que eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Agora, só é possível isso quem entendeu o poder do sangue de Jesus. Porque quando o desânimo bate, você vai olhar e vai falar assim: não, eu fui redimido pelo sangue de Jesus, Deus vai me fortalecer e eu não vou parar. Diga para esse irmão: você não vai parar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, aleluia. Diga aleluia por isso. Isso é muito poderoso.
Mas Jesus venceu a rebelião. E como ele venceu a rebelião, hoje você tem poder para vencer as rebeliões que batem à sua porta também. Porque quando você está fraco, você vai dizer: aí é que eu sou forte. E aí eu me torno mais forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Segundo, para a gente ser rápido, o sangue também nos redimiu das enfermidades. As enfermidades. Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz. Quantos têm paz nessa noite? Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Somos sarados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ainda vai dizer: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Diga glória a Deus. Agora, pastor, mas se a gente venceu a doença, por que a gente fica doente e morre? Se a gente venceu, como que funciona isso? Agora, existem duas coisas que você precisa entender. Primeiro, quando alguém é curado, se eu orar por alguém aqui e ele for curado, Jesus diz que o reino veio para essa pessoa. Porque o que era o reino de Deus? Era a manifestação de curas, libertações. Mas existe o reino que é agora e o reino que ainda não. Tem coisas que já vão acontecer agora, tem coisas que vão acontecer lá no tempo vindouro. Então eu vou dizer para você, a doença pode parar você aqui de forma física, mas espiritualmente você é eterno em Jesus. Eterno em Jesus. Então eu posso declarar que sim, Jesus venceu a morte e as doenças, diga glória a Deus. Porque antes, sem Cristo, uma pessoa morria, ela estava destinada à morte eterna. Mas agora, com Jesus, nós temos a salvação pelo sangue. E não apenas uma doença física, querido, presta atenção. Nós estávamos doentes espiritualmente. Você estava morto em seus delitos e em seus pecados, mas Jesus morreu e te deu vida, e agora você tem uma nova vida. Você pode dizer amém por isso? Nós recebemos de Deus uma nova vida. Então o sangue de Jesus não apenas me redime da maldição de rebelar-se contra a vontade de Deus, mas também me livra da morte e de doenças. Então a Bíblia declara, e você pode declarar isso todos os dias, ao acordar, ao se levantar, você pode dizer: eu sou sarado pelo sangue de Jesus. Você pode olhar para os seus filhos e dizer para eles: vocês são sarados pelo sangue de Jesus. Amém? Você pode profetizar na sua casa que a sua família está sarada. Ela está liberta pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos redime da doença. Então todos os dias profetize que o sangue de Jesus está sobre os seus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família. O sangue de Jesus, ele está sobre você. Amém? Terceiro, o sangue de Jesus também nos redime da pobreza e da miséria. Diga: miserável é o diabo. Pobre é o diabo. Quando alguém fala assim: porque eu sou pobre, eu falo: pobre é o diabo. Você é rico em Jesus. Agora, você sabe que a gente vem de uma ideia de miséria, de pobreza. Na verdade, a gente vem de uma situação muito precária, de pais que sofreram. Talvez você é alguém que passou até fome na vida, ou seus pais passaram fome, e a gente vem daquela ideia que a gente tem que ralar, tem que trabalhar muito, você tem que dar o sangue, você tem que fazer isso e aquilo. Mas eu vou dizer algo que você não sabia: você não foi criado para trabalhar. Por isso que você não gosta. Não é verdade? É verdade. Esse negócio de acorda 3 horas da manhã, um frio, e você fala: que gostoso, eu estou indo agora trabalhar, eu vou pegar o trem lotado, a minha marmita já está azeda por causa do calor, eu vou chegar lá, eles vão roubar minha mistura. E aí, eu passei por isso, tá? Eu sei como é que é.
Teve uma vez que eu fui comer minha marmita, não tinha mistura nenhuma, eles roubavam minha mistura. Alguém já roubou a tua mistura? Olha lá, tá vendo? Meu também, já roubaram minha mistura, eu só tinha arroz e feijão. Alguém já pegou a marmita, estava azeda? Ai, meu Deus do céu. Pegar o trem lotado. Sim ou não? Ó, teve uma vez que a gente foi para Conde de Sarzedas, que é uma rua lá na Sé. Só itens evangélicos lá, muito legal. Não sei se tem ainda, mas na época a gente foi lá. Eu, a pastora, acho que o pastor Marconi estava com a gente. E a gente pegou o trem, fomos lá, fizemos lá a compra. Na hora de voltar, eu estou lá no trem, eu senti pingar no meu pescoço, dentro do trem. O que aconteceu aqui nesse trem? Tá pingando aqui, o que está molhado aqui? Quando eu olhei para cima, o teto estava cheio de água, estava molhado. Era o suor das pessoas que subia e aí estava voltando e caindo na gente o suor dos outros. Imagina se você abre a boca ali na boca. Negócio suportável. Deus criou você para passar por isso? A Bíblia diz que Deus, quando criou Adão e Eva, falou: vocês não vão trabalhar, vocês vão só cuidar do jardim, vocês vão só mandar, vocês vão só comandar. As mulheres aprenderam isso, viu ou não? Comandar, pastor, mulher manda. A gente não foi criado para sofrer. Agora, infelizmente, porque Adão pecou, vamos ao texto, projeta para nós, Gênesis 3, verso 17, olha o que acontece. E Adão disse, e a Adão disse, é Deus dizendo para Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra agora, a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Vai ralar agora, vai acordar cedo, vai trabalhar, e durante os dias de toda a tua vida agora, você vai pagar o preço, porque alguém errou agora, entrou no pacote. A terra agora produzirá cardos, não é? E abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Diga amém. Então ele está dizendo a Bíblia, depois que Adão pecou, inclusive, eu tenho algumas coisas no céu. No céu, eu quero trocar uma ideia com Adão. Fala: Adão, você foi ouvir a sua mulher, irmão. A mulher é abençoada, mas tem hora que você tem que, irmão, tem hora que você não tem que ouvir a mulher. Olha arrumando briga aqui agora. Olha eu arrumando confusão aqui. É verdade. Porque ela está olhando para mim. Porque, porque quando Deus falou com Abraão, quem é o homem de Deus aqui? O homem de Deus aqui. Quando Deus fala com o homem de Deus, é com ele. É que tem homem que é frouxo. Deus fala com ele, ele vai lá falar para a mulher: ai, amor, Deus falou comigo, a mulher vai. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou para Abraão: você vai pegar o menino e vai sacrificar. Ele contou para a mulher dele? Você acha que a mulher ia deixar? A mulher é igual a onça. Ela ia pular em cima de Abraão e ia dar um pau nele. Ele ficou quietinho, Sara dormindo, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele saiu de madrugada, pegou o menino, a gente vai ali, e foi lá para sacrificar o menino. Então, eu quero falar com Adão. Adão, o que você fez, irmão? Você deu problema para nós. Mas quando você está debaixo do sangue de Jesus, você não tem mais uma vida de pobreza e de humilhação. Agora você é alguém próspero. Amém ou não? Você crê nisso? Amém? Uma coisa que eu aprendi, porque eu venho de uma família que passou dificuldade. Uma coisa que eu aprendi é falar o seguinte: quando meu filho ou alguém falava alguma coisa para você, você falava assim: eu não tenho dinheiro. Quem já falou isso alguma vez aqui, que não tem dinheiro? Vamos comer um negócio no shopping? Eu não tenho dinheiro. Pai, vamos dar uma volta em algum lugar? Eu não tenho dinheiro. Agora, preste atenção, toda palavra tem o que? Pó? Tem pó? Quando você fala que você não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro. Só que a gente aprendeu a falar isso. Você aprendeu, eu contei de manhã, é verdade. Já estava conversando, acho que antes de ontem, ela estava conversando lá em casa. E aí eu uso o exemplo, eles ficam bravos depois comigo, meus filhos. Mas é a minha vida. Bom, se você fizer alguma coisa, eu vou usar você de exemplo, porque você é minha família, não tem outro. É você e eu. Aí a gente estava conversando em casa, aí entrou no assunto do dinheiro que eu recebi no processo que eu
tive depois da perda do meu braço, do acidente que eu tive na fábrica. Eu movi uma ação de perdas e danos e recebi. E na época, não é, Deus nos abençoou, recebemos de forma muito rápida, um processo de 6 anos, recebemos em 3 meses, Deus abençoou de forma gloriosa, amém? Mas eu fiz um acordo com a empresa, e a gente estava conversando lá em casa sobre isso, né? Sobre dinheiro, valor e tal, e aí o João, acho que o Daniel perguntou, pai, quanto que você ia receber dinheiro? Quanto? Não sei, se eu não tivesse feito o acordo, talvez R$1 milhão, ia bater perto disso, talvez, R$1 milhão. Eu falei, eu me arrependo talvez de ter feito o acordo, mas na época, a gente falando, foi que Deus preparou e a gente comprou a nossa casa. Ele perguntou, o que você fez com o dinheiro? Eu falei, comprei a casa, comprei uma casa, comprei um carro. Ele falou, então, ele ficou pensando, ele falou, com esse dinheiro eu podia ter ido para os Estados Unidos. A gente ficava lá de boa, a gente arrumava um serviço e ficava lá, nos Estados Unidos. Eu falei, interessante, a gente podia ter feito, mas é o sonho dele. Pastor, ele fala, pai, eu quero ir para os Estados Unidos, amém. Mas antes a gente tinha esse costume de falar, olha, nós é pobre, irmão, nós não vamos. Mas hoje, em Deus, nada é impossível. Você crê ou não? Então quando tiver algum irmão que falar assim, olha, eu sou pobre, se amarra na hora esse irmão, está amarrado. Você é próspero, amém ou não? Deus, Ele te deu condições. Agora, vamos trabalhar, esse não tem jeito, essa é a notícia, não tem jeito, eu preciso dar para você. Nós vamos ter que trabalhar, mas agora, você não está debaixo de uma humilhação, você não vai trabalhar para o dinheiro vai trabalhar para você. Esse negócio de trabalhar e se matar, não, eu priorizo primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Porque eu não sei se você já percebeu, e eu já vou passar para o próximo ponto, mas é um item que eu acho que é importante a gente pensar. Tem gente que trabalha, faz hora extra, ele faz isso, ele corre, ele trabalha em 2 empregos e ele não tem nada. E tem irmão que é tão simples, parece que ele trabalha, ganha tão pouquinho e faz mais que a gente. Você já percebeu isso? Tem gente que ganha menos que você e faz mais coisas que você. Agora eu percebo que enquanto mais importância você der para o dinheiro, mais dependente dele você se torna. Agora, quando você entende que você é próspero não só pelo seu trabalho, mas porque Jesus transformou a sua vida, então diga para alguém, você é próspero por Jesus. Vencemos a miséria. Havia uma maldição sobre a terra, sobre Adão, mas Cristo morreu para que toda a humilhação que ele passou colocasse você numa posição de filho, aleluia. Então você não está vivendo na miséria, você está com Jesus nas regiões celestiais, você está com Cristo, glória a Deus, amém? Então esse ano Deus vai prosperar você, aleluia. Começa a pensar nisso, você tem a mente de Cristo. Se o ímpio é abençoado, por que nós não vamos ser? Se o ímpio ele está lá e Deus está fazendo na vida dele, porque existe a graça comum, se tem bênção na vida dele, vai ter na sua também, aleluia, aleluia. Glória a Deus ou não? Quarto, o sangue nos redime da vergonha e de toda a humilhação. Isaías 50, você sabe que o livro de Isaías é o livro mais messiânico da Bíblia, não é? É o livro que tem mais menções sobre Jesus, sobre o Messias. E Isaías 50, verso 6 diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Um item interessante de nós abordarmos aqui também é que alguns estudiosos, inclusive Flávio Joséfo e alguns outros estudiosos da Bíblia, doutores, eles vão dizer que arrancaram os cabelos de Jesus, tamanha força de humilhação, eles pegavam a cabeça de Jesus e eles batiam ao ponto de arrancarem os seus cabelos, e não apenas isso, alguns dizem que eles chegavam a arrancar a sua barba. Preste atenção nisso. Jesus, ele foi humilhado, cuspiram, arrancaram os seus cabelos. Isaías 50, verso 7 ainda vai dizer: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado por isso. Fiz do meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Aleluia. Agora, o mundo,
O mundo é um mundo de humilhação. As pessoas estão aí fora e elas acham que estão bem, mas na verdade o diabo está humilhando elas. O diabo está castigando elas, humilhando, fazendo elas de fantoche. Há uma humilhação nesse mundo, mas uma vez que você entende que você foi redimido pelo sangue, a Bíblia vai dizer algo poderoso, e eu quero que você leia comigo o que a Bíblia relata no livro de Isaías. Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 61 verso 7: em lugar da vossa vergonha que você tinha antes de Jesus, agora você vai ter dupla honra. No lugar da afronta que Satanás te afrontava, exaltarei na vossa herança, por isso a vossa terra possuirei o dobro, diga aleluia, e tereis perpétua alegria. Antes você era envergonhado e humilhado por Satanás, hoje você vai ter dupla honra, aleluia. O sangue de Jesus te coloca numa posição de filho, e o filho tem posição de herança. Então no lugar da vergonha e da morte, hoje nós estamos exaltados com Jesus, e a Bíblia diz que tal como ele é, nós também somos aqui na terra. Por isso você não pode aceitar ser humilhado, não. Você não pode aceitar viver uma vida envergonhada, não, pastor, porque tem irmão que ele acha que humildade é se humilhar. Não. A Bíblia diz que você está exaltado com o Senhor, você está reinando com Jesus, aleluia. Por isso, eu vou te ensinar uma coisa e eu vou passar ao próximo ponto, a gente já está encerrando. Quando você passar por um momento difícil, não olhe o problema assim, de baixo para cima, olhando como se o problema fosse maior que você, e você fosse pequeno diante dele, e aí você fala, eu não consigo vencer esse problema. Não, você vai olhar de cima porque a Bíblia diz que você está onde? Nas regiões, com quem? Com Cristo. Então você não vai olhar o problema assim, você vai olhar para o problema, assim. Glória a Deus, aleluia. Você vai olhar do lado de Jesus e vai falar, olha o tamanho do meu problema, olha lá. Porque em Jesus nós somos grandes. Quem está comigo, diga amém. Então não aceite ser humilhado. Jesus morreu por você. Não aceite o diabo acusar você. Não aceite isso. Porque o quinto ponto diz que o sangue de Jesus também me redimiu da culpa e da condenação. Quem é que condena? É Satanás. Você sabe que o nome diabo, ele vem da ideia da palavra diablo, que é aquele que acusa. Então, Satanás, ele é aquele que acusa. Romanos 8, verso 1 diz, agora pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou do pecado e da morte. Então, peraí, o quinto ponto que fala a respeito do sangue e da redenção, diz que antes havia uma condenação. A Bíblia diz que havia uma nota, uma cédula, uma moeda, havia um escrito de dívida. É mais ou menos o SPC, você estava no SPC do inferno, irmão. Que isso, pastor? É verdade. Já pensou o SPC do inferno, como é que é esse negócio? Tem irmão que está com o nome sujo aqui. Tinha gente que estava com o nome sujo até com o diabo. É tão ruim que até o nome que estava lá sujo com o diabo. Mas, brincadeiras à parte, você sabe que, espiritualmente falando, era exatamente isso. Na época de Jesus, quando alguém cometia um pecado, eles tinham que escrever esse erro da pessoa. E quando ela era presa, tudo que ele fazia ficava pregado lá. Não é? Como se fosse aquele antecedente criminal, aquela lista de crimes, ficava escrito lá. E aí quando essa pessoa, ela pagava, aquele papel era rasgado, e no lugar daquele papel tinha uma frase, Alan. Qual era a frase? Tetelestai. Você chegava na cadeia, estava escrito assim, tetelestai. Por quê? O que significa? Está tudo pago. Não deve mais nada. Você tinha uma culpa, a Bíblia chama de escrito de dívida, que era contra nós. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou isso e aniquilou na cruz. Ele rasgou essa dívida e ele morreu no seu e no meu lugar. Aquilo que era para mim recaiu sobre Jesus. Por isso que eu gosto de lembrar que na cruz houve uma troca.
era para ser condenação na minha vida, Jesus pagou o preço por mim. Você pode dizer um amém por isso? Você pode agradecer Jesus por isso. Então, não há condenação. Quando o diabo vir te condenar, você vai dizer, não tem condenação porque eu sou filho de Deus, Jesus morreu por mim, aleluia. E se eu pecar, pastor, e se eu cometer algum pecado acidentalmente, a Bíblia diz que Jesus é o meu advogado, é Ele que está lá, é Ele que intercede por mim, aleluia por isso. Então você está liberado para viver uma vida maravilhosa. Sexta importância de você entender o sangue e a redenção é porque o sangue redime você da opressão do diabo. Tem irmão que ele está na presença de Jesus, mas ele é oprimido por Satanás. Vira e mexe, vem pensamentos na cabeça dele. Vira e mexe, vem um sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. Tem hora que ele está bem, tem hora que ele está mal, tem hora que ele não quer conversar com ninguém. Por quê? Porque ele está oprimido ainda por Satanás. Ele não entendeu o que tem sobre a vida dele. Lucas 10:19 diz: eis que vos dei a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder de quem? Do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Aleluia. Glória a Deus. Esse negócio de vir falar com conversa fiada, pastor, a minha vida está assim que eu acho que fizeram macumba para mim. Fizeram macumba, pastor. Uma irmã revelou, viu um sapo, viu um cordão, uma corda, uma faca, uma galinha. Que isso? Eu até acredito que tem pessoas que fazem, eu não sei se você sabe disso, mas um dia fizeram uma macumba para mim aqui, para nós aqui. Colocaram na porta da igreja, estava aí na porta, aí ó, na porta. O cara deixou na porta e foi embora. Nem para mim ver, quero dar uma surra nele na frente. Deixou a macumba e foi embora. Foi embora. Agora você acha que eu vou acordar de manhã e falar, acho que eu estou amaldiçoado agora. Ó a minha dor na perna, ó, é a macumba. Ó a minha cabeça doendo. Ó o ônibus quebrou, foi macumba. Ó o pneu furou, estou emacumbado. Irmão, a Bíblia diz que contra Jacó não tinha encanto nenhum. Aleluia. Contra o Filho de Deus não tem encanto. Você pode fazer, bater tambor, amarrar, fazer o que for, irmão. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Quem está coberto pelo sangue aqui? Pode bater pauzinho, pode fazer o que você quiser, irmão. A gente está coberto pelo sangue, não é por nós não, mas é por aquele que morreu por mim naquele lugar. Então o diabo, ele está debaixo dos seus pés. Não aceite ser humilhado pelo diabo, não aceite ser condenado, não aceite ser oprimido. Quando vir um pensamento ruim na sua mente, você vai lembrar que Jesus morreu por você e você é mais que vencedor, aleluia! E com isso você vai vencer o medo, a angústia, a depressão. E o último ponto, que a gente vai participar da ceia, fala que o sangue nos redime de feridas da alma. Da alma. A alma simboliza algo muito profundo, não é? A alma simboliza algo muito interior de nós. É o psique, é onde estão emoções, sentimentos. João 19, verso 34, diz que, contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. Sangue e água, simbolizando os dois nascimentos, porque a Bíblia diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Escute, enquanto você não entender o sangue de Jesus, você vai viver angustiado de alma. Enquanto você não nascer de novo, fala para alguém, você tem que nascer de novo. Amém ou não? Jesus falou para quem? Para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos falou, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe de novo? Como é que pode fazer isso? Ele não estava entendendo. Mas nós precisamos nascer da água e do Espírito. Enquanto você não nascer de novo, você vai viver angustiado. Enquanto você não nascer de novo, você vai viver preso sentimentalmente, amarrado. Mas quando você entender o sangue de Jesus, você vai receber uma nova vida. Diga aleluia, fique de pé no seu lugar, diga glória a Deus. Nós vamos orar por isso. E essa ceia será a ceia da redenção. Aleluia. Ao participar do sangue,
Pela fé você vai declarar: eu sou sarado, redimido, transformado por Jesus. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar por essa mensagem. Pai, que essa mensagem possa tocar os nossos corações. Talvez pessoas entraram aqui debaixo de angústia, de pressão, de medo, talvez sentindo uma acusação, uma opressão do inferno, mas hoje ela vai sair daqui liberta e transformada. Eu peço que o Senhor sonde cada coração e cada mente agora, porque o Senhor sabe quais são os pensamentos dos homens, o Senhor esquadrinha corações, e se essa pessoa não entendeu, que ela possa hoje ter revelação que ela é filha amada, que o sangue de Jesus está sobre ela, ela tem poder, ela tem autoridade, ela foi chamada para vencer, ela recebeu de Deus, aleluia, a redenção. Não há condenação, não há acusação, não há mais medo. Agora Jesus te chama para viver coisas poderosas, e nós já fomos com Jesus. A Bíblia diz que como Jesus foi crucificado, nós também estamos crucificados com Ele, e assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar um dia. Diga aleluia. Vamos adorar esse cântico, vamos adorar mais este louvor, e você possa durante essa adoração entregar o seu coração a esse Deus maravilhoso. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Diga isso. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia, Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já sou crucificado. Diga, com Cristo, e agora vivo, não mais eu. Jesus! Oh! Já sou crucificado Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Com fé, Ele vive! Já sou crucificado com Cristo. Declare! Agora vivo, não mais eu. Nós tomamos posse disso. Oh! Já sou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Com mais fé, Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Nada mais satisfaz minha alma. 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 só Jesus, só Jesus.
Só o nome dele. Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Você pode dizer isso nessa noite? Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Diga o nome dele. Só Jesus. Só Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que é santo. Só Jesus. Diga o nome dele, só Jesus. Só Jesus. Ai, satisfaz minha alma. Nada mais. Só Jesus. Nada mais satisfaz a nossa alma. Só Jesus. Somente a presença dele. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos porque o Senhor nos redimiu. E que essa noite, essa ceia, seja uma ceia especial. Porque ao participar do sangue, nós vamos declarar que nós somos redimidos somente por Jesus. Amém. Toma o seu assento um instante. Eu quero chamar aqui os irmãos que vão nos auxiliar com a ceia. Nós vamos participar da ceia. Amém. Se você está nos visitando hoje e é membro do corpo, você é batizado nas águas, já participa da ceia, você também está convidado a participar conosco. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar por cada elemento. Amém. Nós vamos orar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe este pão e este cálice, que pela fé representam o corpo e o sangue de Jesus. Pai, nós hoje falamos sobre a redenção. Queremos não apenas ouvir, mas declarar que somos redimidos pelo Teu poder e pelo Teu amor. Nós declaramos isso. Essa pessoa ao participar desta ceia, que ela possa receber vida, ânimo dobre, uma alegria radiante, e que ela possa desfrutar dos benefícios de fazer parte da família de Jesus. Amém? Os irmãos vão entregar os elementos. Receba pela fé o corpo e o sangue de Jesus.
Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Aleluia. Nós queremos exaltar o nome do Senhor. Nós queremos glorificar que essa ceia seja uma ceia de redenção, de reconciliação, porque Jesus, Ele pagou o preço por nós. Estamos alegres, estamos felizes nessa noite, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Antes de participarmos da ceia, nós queremos apresentar o nosso querido irmão Mateus. Vem aqui à frente, o Mateus está aí, ele está participando, é membro da ceia. Eu gostaria de orar por ele. Está aí o Mateus, vem aqui para nós orarmos por você, querido. Nós vamos apresentar ele, vem para cá se ele estiver aí. Nós sempre apresentamos os membros. O Mateus é um irmão muito querido, nós queremos orar por ele. Pode vir aqui, meu querido, nós vamos orar pela vida dele, porque o Mateus está se lembrando da nossa igreja, não é? Veio para nos abençoar, é um irmão muito querido, e nós queremos recebê-lo diante do Senhor, não é? E que as bênçãos dessa igreja também possam estar sobre a vida dele. Pai, nós apresentamos a vida do Mateus diante do Senhor, um jovem abençoado e querido, e nós como igreja, numa noite de ceia, queremos receber esse irmão, ó Pai, de todo o nosso coração, e nós queremos profetizar sobre ele nessa noite, como igreja, que as bênçãos deste ministério também recaiam sobre a vida dele, que ele possa frutificar nessa igreja, que ele possa crescer, que ele possa avançar rumo ao propósito e o cumprimento do chamado do Senhor sobre a vida dele. Nós recebemos a vida do Mateus e declaramos, ó Pai, que ele faz parte dessa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido, seja muito bem-vindo a esta família. Eu gostaria de ler rapidinho com você, e nós já vamos participar, o texto de Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 21, o verso 1 em diante, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis, o que estava, assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga glória a Deus. Você sabe, nós falamos sobre a redenção,
E talvez você é alguém que tem passado momentos difíceis. Pastor, está uma luta, uma batalha contra o desânimo, contra as pressões desse mundo. Mas eu vou dizer para você, se você resistir até o fim, a Bíblia diz que aos vencedores Ele vai enxugar dos olhos a lágrima. Se nós estamos aqui pagando um alto preço, haverá um eterno peso de glória para aqueles que se permanecerem firmes e fiéis. Não haverá mais morte, nem lamento, nem pranto e nem dor. Amém? Que você possa receber isso. Eu sei que está difícil, mas Paulo disse que a leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória. Então, a minha palavra é: fique firme, porque você já é vencedor. Levanta o pão aos céus, nós vamos agradecer. Pai, esse pão representa o teu corpo, que foi dado em favor de nós. O apóstolo Paulo escreve dizendo, a carta aos Coríntios, que ele recebeu do Senhor, o que também nos entregou, que na noite que Jesus foi traído, tomando o pão, ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, comei em memória de mim. Esse pão representa isso. Pai, nós te louvamos nessa noite. Não é só um pão, mas representa o sacrifício de Jesus, que foi humilhado. Agradeça a Jesus aí no seu lugar. Agradeça pela oportunidade. Agradeça pelo pão. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu essa oportunidade de participar deste pão. Agradeça pela fé. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão não terá mais fome. O mundo está faminto, o mundo está debaixo de angústia, mas você está alimentado por Jesus. Então hoje, nessa ceia, você pode declarar, como nós adoramos aqui: só o Senhor me satisfaz, só a presença dEle, nada mais me satisfaz. Por isso, em memória de Jesus, coma deste pão. Aleluia. De semelhante modo, após ter partido o pão, Jesus tomou o cálice dizendo: este é o meu sangue, o novo pacto, o sangue da nova aliança. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus virá, saltando sobre os montes ele virá. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto brilha como o sol. Seus pés são brilhantes e reluzentes como um bronze saído de uma fornalha. Da sua boca sai como uma espada afiada, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levanta esse cálice aos céus e você vai declarar que hoje você é sarado, redimido, transformado. Diga: eu sou transformado pelo sangue de Jesus. Ao participar desta ceia, você está participando dos benefícios do sangue. Você é sarado. E se houver uma enfermidade, você pode ser curado agora, instantaneamente, pela fé. E se você estava desanimado, hoje você recebe um ânimo novo. Em memória de Jesus, beba deste cálice.
Exalte o nome dele aí no seu lugar. Glorifique o nome de Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o sim e também ele é o amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o lírio dos vales. Posso crer no amanhã, vamos declarar isso. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu vencei. Mas eu venci. Eu sei na minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está. Aleluia! Amém! Aleluia! Quero agradecer a sua presença nessa noite, que Deus te abençoe. Nós estaremos de volta quarta-feira às 20 horas. Não falte, se programe para estar conosco. Levante suas mãos. Pai, te agradecemos por essa noite. Leva todos em paz e segurança, guardando e livrando de todo mal. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce e amado Espírito acompanhe você e guarde você. Um forte abraço. Deus é contigo. Uma ótima semana para você. Deus te abençoe. Vai na paz.